Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Altas temperaturas provocam virada no tempo com ventos fortes e destruição. Em Porto Alegre, poste cai e fecha a Avenida Assis Brasil na zona norte da capital. No centro, janelas do prédio do INSS foram destruídas pela chuva. Uma passageira que esperava o ônibus quase foi levada pelo vento. E em Canela, na Serra, imagens impressionantes do vento na cascata do Caracol. Tragédia no Transurb. Durante trabalho de manutenção da rede, funcionário morre atropelado por um vagão. E ainda, Débora de Oliveira e as informações da dupla Grenal nesse início de ano. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. A gente começa falando de um caso que chamou a atenção do Rio Grande do Sul, aquela descoberta de fraude em Canoas, que levou agora a uma nova gestão da área pública no município. Saúde de Canoas tem novos responsáveis a partir de hoje. Os atendimentos à população estavam comprometidos depois da descoberta daquela fraude milionária. Depois de quase 2 meses de restrições, Canoas retomou exames, consultas e cirurgias eletivas pelo SUS. Desde o início de dezembro, a Prefeitura passou a ser responsável pela administração dos hospitais. A gente está fazendo um esforço enorme com recursos próprios. Estamos cortando gastos com algumas áreas que são importantes, como capina, limpeza, tapa-buraco, etc. e tal, para poder priorizar a saúde. Compramos 5.000 itens nesses dias que nós estamos aí, já para os próximos 30 dias, pagamos salário, 13º, etc. A Prefeitura anunciou uma parceria com os hospitais Sírio-Libanês de São Paulo e Moinhos de Vento de Porto Alegre, que prestarão consultoria ao município. O que o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Moinhos de Vento vão fazer é alocar profissionais, técnicos, especialistas em gestão hospitalar, para apoiar em diagnósticos e propor sugestões de melhoria para capacitação de gestão. Então nós devemos ter 5 profissionais trabalhando dentro da instituição e também os nossos profissionais dos 2 hospitais podendo ser alocados para algumas questões específicas. O Grupo Hospitalar Conceição vai ceder especialistas para trabalhar na gestão de 2 hospitais, além de 2 UPAs e 4 centros de atenção psicossocial. O recurso será do governo federal. A parceria com as 3 instituições foi mediada pelo Ministério da Saúde e tem validade de 6 meses, podendo ser renovada. Enquanto isso, a Prefeitura de Canoas finaliza o processo licitatório para a contratação da nova empresa que vai administrar o Hospital Universitário e o pronto-socorro da cidade. No início de dezembro, a Justiça suspendeu os contratos da antiga empresa, o GAMP, Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública. Investigações do Ministério Público revelaram o desvio de pelo menos 40 milhões de reais. 8 pessoas foram denunciadas por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. A operação resultou em 4 prisões. E para mim foram poucas essas 4 prisões. Eu não sei por que não, mas eu continuo esperando mais prisões, principalmente de nomes mais conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, né? Já que naquele momento nos bastidores se falavam muito, né, em nomes conhecidos do Rio Grande do Sul, mas que as investigações não tinham chegado até eles. Então vamos esperar, eu espero ainda desdobramentos desse caso envolvendo aí Canoas e a saúde pública. Um temporal atingiu a região metropolitana de Porto Alegre na tarde de hoje. Há vários relatos de queda de árvores, postes e fios de energia. No centro, os ventos fortes quebraram, inclusive, vidros de muitas janelas, entre elas aquele edifício famoso ali do INSS. Quem está no centro de Porto Alegre é a Luciane Coleman. Boa noite, Lu. Qual é a situação por aí? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, eu estou aqui na Rua Uruguai, aqui ao lado da Travessa Mário 5 Paus, bem aqui ao lado do prédio do INSS. E antes de mostrar o prédio, olha só como é que está aqui a Rua Uruguai, o asfalto. A gente vê muitos cacos de vidro
Vários pontinhos brancos, assim, sobre o asfalto, são, na verdade, cacos de vidro. Disseram, pelos relatos aqui, que choveu vidro aqui no centro. Agora eu vou pedir para o Ernesto tentar mostrar para vocês algumas janelas quebradas aqui do prédio do INSS. Na verdade, a destruição maior foram nos andares superiores, mas a gente tem algumas janelas quebradas também nos andares mais baixos. A gente tem um vídeo que mostra um momento exato em que o vendaval atinge aqui o prédio do INSS. É assustador. As janelas ficam batendo, os vidros quebram, algumas janelas parecem sair voando. E como eu disse, segundo relatos, choveu vidro aqui na região. Imagina o susto dos trabalhadores, dos pedestres. Os serviços do INSS não chegaram a ser afetados, até porque, pelas informações que nós obtivemos aqui no local, o INSS ocupa apenas até o 4º andar, mais ou menos. Os andares superiores estariam desocupados, ou seja, seria uma parte que não tem manutenção, estaria abandonada. Quem estava também aqui nas paradas aqui de ônibus da região sofreu na hora da chegada do vendaval, tanto aqui das paradas da Uruguai, como ali no outro lado da travessa. A gente tem esse vídeo aí que mostra duas passageiras numa parada ali da Borges, e olha só, elas estavam realmente muito assustadas com o vento. Uma delas chegou a se segurar no ferro do ponto de ônibus e, pelas informações de quem postou esse vídeo na internet, ela foi resgatada, conseguiu abrigo por um ônibus que passava ali no local. Bom, o temporal aqui em Porto Alegre chegou por volta das 3 horas da tarde. A gente tem um vídeo desse temporal, dessas nuvens pretas carregadas, chegando aqui à região metropolitana. No Salgado Filho, no aeroporto, os ventos atingiram 85 km por hora. Já na base aérea de Canoas passaram de 100 km por hora. Vários postes, fios, árvores caíram pela cidade. Um poste tombou na Avenida Assis Brasil, em frente ao número 7.300, o que provocou o bloqueio total da avenida, sentido centro-bairro. Imagina só o transtorno. Um grande congestionamento se formou lá na Zona Norte e o desvio é pela Rua Senhor do Bonfim. Agora, em Canela, na Serra Gaúcha, uma cena inusitada e surpreendente. O temporal alterou um dos principais cartões postais lá da cidade. Olha só como é que ficou a cascata do Caracol lá em Canela. Os ventos eram tão fortes, mas tão fortes, que desviaram ali a queda d'água, né, da cascata do Caracol. Ou seja, imagina a força do vento. E para atualizar a informação dos transtornos desses ventos, né, que pela manhã passaram de 111 km por hora lá em Uruguaiana, também na fronteira oeste, nós temos 80 mil clientes sem luz na área abrangida pela CE e 150 mil na área da RGE. Felipe. Lu, por tudo que você mostrou aí, esse relato, muita sorte ninguém ter ficado ferido naquela queda dos vidros ali nas janelas do prédio do INSS, né? Porque é uma região movimentada da cidade e, olha, tivemos sorte aí, Lu. Muita sorte mesmo, que pouca gente estava na rua, Felipe. Agora, algumas pessoas aqui que trabalham na região disseram que é comum, quando acontece temporal de vento, caírem vidros aqui desse prédio. Então, alô, Defesa Civil, tem alguma coisa errada. Tem que fazer alguma revisão geral, né? E o INSS é o responsável pelo prédio, né? Obrigado, Luciane. Um funcionário da Transurb morreu atropelado por um vagão agora à tarde. Quem tem as informações é o Andrei Rosseto, ele está na redação. Boa noite, Andrei. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Carlos Ivan Ribas, de 56 anos, Felipe, trabalhava desde 2013 na Transurb, empresa que administra os trens da região metropolitana de Porto Alegre. Ele morreu atropelado por um vagão na estação Anchieta, na capital gaúcha. Carlos era do setor de manutenção e fazia uma inspeção de rotina quando foi atingido. Segundo a empresa, Felipe, foram seguidos todos os procedimentos de segurança. Bom, a gente vai continuar acompanhando o caso para saber, então, nascer feito todos os procedimentos de segurança, o que levou à morte, né, desse funcionário que chamou a atenção hoje à tarde esse fato no Transurb. Andrei, obrigado aí. A gente vai mudar de assunto no segunda edição para falar de saúde. Subir agora aquele outro lado da saúde, né? Porque a gente abriu o programa falando da questão da saúde em Canoas e aquela questão dos desvios, das fraudes lá, né? Agora a gente vai falar de outro lado da nossa saúde pessoal, né? Subir na balança todos os dias pode ajudar a emagrecer.
É o que indica um estudo realizado por uma universidade norte-americana. Mas, apesar da perda de peso, profissionais da saúde alertam que o hábito pode trazer transtornos alimentares. Na porta da geladeira está a motivação para a Elise manter a dieta. Em janeiro de 2017, ela atingiu 127 quilos. As roupas chegaram ao tamanho 54. Hoje, as peças viraram apenas recordação. Com a ajuda de nutricionista, endocrinologista e psicólogo, ela mudou o estilo de vida. Passou a caminhar, fazer musculação e lá se foram 55 quilos. Eu canso menos, né? E também a questão da roupa é muito importante de eu poder comprar em qualquer loja, assim. Isso é uma satisfação enorme que só esse emagrecimento me permitiu, né? Depois que a gente chega no peso ideal, daí a gente procura o nosso equilíbrio, né? A pedagoga sobe na balança todo dia pela manhã e anota o peso. A evolução está registrada. Cada grama sempre é uma conquista. E eu acho importante, assim, para motivar que a gente continue na linha e mantendo a dieta, né? Um estudo realizado pela Universidade de Pittsburgh, na Califórnia, divulgado no fim do ano passado, mostrou que este hábito da Elise pode sim ajudar a emagrecer. Os pesquisadores acreditam que esta rotina revela como o estilo de vida está impactando no peso. Mas esta nutricionista alerta que virar refém da balança pode ser perigoso. A longo prazo, a pessoa pode se tornar dependente dessa pesagem, né? E entender que um tratamento nutricional, no que diz respeito à perda de peso, não é o norte do tratamento apenas o peso. A pesagem diária é um fator motivacional para algumas pessoas. O problema é o risco do hábito a longo prazo causar transtornos alimentares, ainda mais numa época em que padrões de beleza estão acima da saúde. Isso pode sim se tornar um distúrbio alimentar. Pode ser o gatilho, a porta de entrada para um transtorno alimentar. Muito cuidado e sempre com acompanhamento nutricional, né? Eu acho sim que a gente pode sim se pesar, isso não é um problema. O problema é entender que esse é o norte do tratamento e que isso vai mudar a vida da pessoa. E na verdade não vai. O que vai mudar é realmente a mudança do comportamento e não apenas do número da balança. A hora é dela. Débora, estava sentindo a tua ausência aqui no Segunda Edição. Eu também estava sentindo a tua falta. Tu e o Luciano Nunes não me deixavam vir aqui dar oi para as pessoas da noite que nos acompanham, mas agora eu tô de volta e o ano todo vocês vão ter que me aguentar. Seguinte, a primeira boa notícia do dia, Renato Portaluppi, um abraço, vai que ele está nos vendo, já está em casa. Nos assiste. Em casa não, viu? Mas quase em casa. Ele já foi liberado do hospital, ainda bem, né? Correu tudo bem com a cirurgia dele no sábado e ele vai ficar concentrado no hotel da delegação dos jogadores onde está acontecendo a pré-temporada, né? O Grêmio tem uma parceria com um hotel aqui em Porto Alegre, que é a mesma do Internacional, e eles estão aí trabalhando durante essa semana, todos concentrados nesse hotel. É lá que o Renato vai ficar. Ele também mora em um hotel em Porto Alegre, mas é em outro. Ele não vai ficar em casa não, ele vai ficar o mais próximo dos jogadores para, durante a recuperação, estar aí junto dos atletas e conseguir pelo menos ter uma interatividade. 10 dias mais ou menos para ele ficar 100%, né? E depois ele vai ter que esperar 3 meses para poder jogar futevôlei novamente, que é a grande paixão dele, e para participar do tradicional rachão lá junto com os jogadores nos treinamentos. Fora o Renato, tá tudo bem? Quem tá chegando pro Grêmio, quem tá saindo, as negociações do Tricolor? Olha, por enquanto a gente tem as apresentações ainda, né? O Montoya que tá devendo a apresentação, o Grêmio, porque ele já chegou, já realizou exames médicos, já correu, não participou do treinamento com bola, mas ainda não foi apresentado oficialmente, mas já foi anunciado, já está em Porto Alegre desde sábado. E o Rômulo, que já estava em Porto Alegre, foi apresentado nessa manhã, ele que estava sem ser utilizado lá no Flamengo, né, um tempão sem jogar, acredita que o Renato possa dar uma oportunidade e resgatar o futebol dele como fez com outros atletas, né? Agora eu quero saber se esse teu coração vermelho, igual da rede H Pharma de farmácias, está feliz com a volta do Rafael Sobis.
Sabe que eu sou dividido, eu não gosto desse negócio de jogador que vai e volta. Mas o Sobis é o seguinte, o Sobis é amigão, né? Aí tu dá o desconto, né? E joga muito e chuta muito fora da área e é decisivo e tem estrela. Vamos pro tri. Porque agora ele tem concorrência, né? Todo mundo sabe que ele já chega com credenciais e carteiraço, vamos brincar assim, de titular, né? Nessa vaga do Leandro Damião que ficou em aberto. Mas tem o Neilton e hoje foi apresentado o Guilherme Parede, ou seja, 3 nomes, 3 pro ataque. O Sobis vai ter que, correr, para garantir os golzinhos. Depois do ataque, o Inter quer se reforçar no meio-campo. No meio-campo, a defesa tá consolidada, né? Eu já tenho que ir embora, Felipe, mas eu volto, tá bom? Tá bom, volte sempre. E amanhã com a Débora, ele, que estreou hoje. Jeremias Werneck, nosso novo titular do Campinho. Maravilha, garoto. Seja bem-vindo, Werneck. A gente volta daqui a pouco, depois de uma segunda-feira de temporais e fortes ventos pelo estado. Nós vamos mostrar como fica a previsão do tempo para os próximos dias no Rio Grande do Sul. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. E Rede Clipe. Simplifique, é Clipe. Será enterrado amanhã o corpo do homem de 38 anos, morto com um tiro no peito durante um assalto em Canoas. A vítima aguardava na parada de ônibus com a esposa e o enteado e não teria reagido ao roubo. O relacionamento de 1 ano e 3 meses foi interrompido por um crime. Eliseu Oliveira Trajano, de 38 anos, foi morto na frente da mulher e do enteado, de 8 anos, na noite deste domingo, em Canoas. Eliseu estava nesta parada com a mulher e o enteado. Eles tinham saído do shopping e esperavam o ônibus para voltar para casa, quando foram abordados por 2 criminosos. A dupla anunciou o assalto e roubou o celular de Eliseu. Mesmo sem reagir, a vítima foi baleada no peito e morreu no local. O Eliseu estendeu a mão para entregar o celular, ele puxou ele pelo braço e com a outra mão ele pegou e atirou contra o peito do Eliseu. A gente sentado, a gente nem levantou, não reagiu nem nada. Fabiane e Eliseu planejavam se casar este mês. Agora ela busca forças para enfrentar a rotina sem o companheiro. Uma pessoa assim, que nunca fez mal para ninguém, sabe? Ele não merecia aquilo ali. Eu tenho que ficar bem por causa do meu filho, eu não posso me abater. Os assaltantes, um jovem de 19 anos e um adolescente de 16, foram localizados pouco tempo depois. Eles estavam com 2 revólveres e o celular de Eliseu. Quem conhece a região diz que a frequência dos assaltos aumentou. Aqui acontece muito, assim, principalmente na saída do shopping, que o pessoal ali anda com celular e é um lugar bastante movimentado. É de apavorar, sabe? A vida do Eliseu não volta mais, mas o aviso está dado, né? A Brigada Militar, a inteligência da Brigada Militar, da Polícia Civil, tem que reforçar se aumentou o número de assaltos nessa região. E principalmente, né, mais uma vez, tem que se mudar a justiça brasileira, né, nesse caso aí. Não dá para se pensar que um homem é assassinado por 2 marginais e esses marginais, se vão pegar uma pena muito grande, logo, em função da lei brasileira, vão estar de novo soltos. Infelizmente, a nossa lei é muito branda com esses bandidos. Vamos conferir como fica o tempo amanhã, Lu, esse alerta de temporal, hein? Qual é a situação? Tá ventando, hein, Lu? Continua ventando, Felipe. Olha, seguem alertas de temporal para amanhã e nos próximos dias, principalmente na metade oeste e no sul. Mas amanhã o sol ainda aparece entre nuvens. As áreas de instabilidade, elas avançam pelo oeste a partir da tarde, trazendo então chuva. Lembrando que ainda ali naquela região oeste deve chover muito nos próximos dias. Segundo a Metsul, pode chegar o volume a 500 milímetros, ou seja, chuva de meses em poucos dias. Em Porto Alegre, amanhã a máxima será de 34, na quarta aquece ainda mais e na quinta pode chegar a 38, sempre tendo essa questão da chuva de verão. Felipe. Obrigado, Lu. Excelente noite para você. Obrigado a você pela sua audiência. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce.
E Rede Clipe. Simplifique, é Clipe.